Nós celebramos a solenidade do Natal do Senhor, e algo que eu tenho lhes dito até com certa frequência: é preciso retomarmos as tradições nossas, não é? Até por isso estamos aqui hoje, à meia-noite, não é? A chamada Missa do Galo, para mostrar que a centralidade dessa festa, desse dia, é propriamente Jesus. Não que as outras celebrações, ou quem celebre em outros horários, esteja fazendo menos ou algo aquém da dignidade de nosso Senhor, mas é um passo fundamental que nós fazemos hoje, de dizer o seguinte: no Natal do Senhor, o foco, o principal é Ele. Não é necessariamente o encontro entre as pessoas, que é fundamental, é maravilhoso. Não é primeiramente, desculpa o que o padre vai dizer, não é nem o encontro entre a família, que é importante, é fundamental, mas é o encontro com Jesus, Senhor da nossa história, que ocupa a centralidade do dia de hoje. Um dos primeiros padres da igreja dizia que quando o Verbo se encarnou, e quem teve a possibilidade de participar da missa da vigília ou missa vespertina, ali o anúncio, da encarnação do Verbo, e se disse que quando o Verbo se encarna, toda a realidade criada se volta para Ele e entende o motivo pelo qual foi criado. É como se reconhecesse enquanto finalidade o motivo de toda a criação. E o primeiro ponto que nós precisamos também ter é esse reconhecimento. Ele é a meta, Ele é a finalidade da nossa existência, é para Ele que precisa convergir a nossa vida. Eu tenho dito nas celebrações que presidi hoje, a necessidade de entendermos tanto o que o Advento quis nos dizer, para que de fato possamos saborear com verdade e beleza o Natal do Senhor, desfrutar mesmo desse momento. Olha, lembra lá o primeiro domingo do Advento, acendemos a vela da vigilância, lembra? E qual que foi o grande imperativo? Prestarmos atenção, tomarmos cuidado sobre a maneira como temos levado a nossa vida. Eu até dava o exemplo da casa, se você abriu, fechou, lembra? Não é? E de fato, muitas vezes nós somos dados a valorizar e a vigiar sobre as coisas, e não temos a mesma vigilância para com as realidades espirituais. E olha, por mais valioso que seja um bem material, com muito esforço, com muito empenho, você consegue outro, sim ou não? Agora deixa eu dizer, como é que você troca ou retém alguma coisa espiritual? Quanto é que nos valeu a salvação? Quando nós olhamos a cruz de Cristo, para nós, sinal de fé, de salvação, mas custou sangue. E está bonito aqui, restaurado. Mas como Jesus ficou por amor de nós, aquele que poupa o Isaac de Abraão, não poupa o seu primogênito por amor de nós. E qual tem sido o empenho para retribuir com gratidão tão imenso dom que o Senhor nos concede? E por que no segundo e terceiro domingo nos é apresentado João Batista? Para que de fato haja uma mudança de mentalidade, para que paremos de olhar a realidade com os olhos meramente humanos e consigamos contemplar a realidade espiritual. É preciso uma mudança de mentalidade, a gente começar a pensar diferente, começar a enxergar as coisas como elas de fato são na realidade espiritual. Porque se nós não tomarmos essa atitude, vai ser mais um Advento, vai ser mais um Natal, vai ser mais um encontro de pessoas, mas não celebraremos o nascimento do Salvador. E é preciso entender a força desse dia aqui, porque não é apenas uma celebração histórica. Nós não fazemos recordação. Há uma categoria muito usada em teologia que fala memorial. Não é a memória enquanto dilatar a sua mente até chegar a um evento passado, mas é um encontrar de novo na nossa história o Senhor que nasce, e que vai nascer no coração de cada um de nós, e que nasce de fato para cada um de nós. É por isso que o quarto domingo do Advento, a figura de destaque é Nossa Senhora, porque ela de maneira perfeita acolhe o Senhor, acolhe a vontade de Deus, independente das circunstâncias. E nós rezamos, às segundas e sábados, para quem reza o terço segundo o mistério do dia, os mistérios da alegria, os mistérios gozosos,
Mas saiba que o sim de Nossa Senhora acarretava pela lei da época possível morte. Mas é tão decisivo a certeza de que Deus a sustenta, que em nenhum momento ela cogita aquilo que poderia perder, que era a própria vida. É aí que está a mudança de mentalidade e a compreensão que nós temos que ter do evento de hoje. E perceba, Jesus poderia ter nascido no império, sim ou não? Não é? Em Roma, na centralidade do império, poderia ter vindo com toda a pompa, mas ele que era o Senhor e Rei, Deus, a palavra eterna do Pai que se encarnou, não havia lugar para ele na hospedaria. Ele nasceu na manjedoura, no meio dos animais, na sujeira que é própria onde ficam os animais. Perceba o esvaziamento que Deus realiza em favor de nós, para nos elevar à maneira dele de amar. E nós só conseguiremos amar a medida de Deus se também hoje nos esvaziarmos, nos enchermos do amor dele e começarmos a valorizar cada momento, cada realidade, cada circunstância. E a grande tristeza, desculpa retomar o que eu falava hoje cedo também, que nós só começamos a dar valor para as coisas quando experimentamos as perdas. Você percebeu? Nós valorizamos quando já não temos mais acesso, nós achamos importante quando já não está mais à distância da nossa mão, e por isso nós não temos valorizado devidamente cada maneira pela qual Deus tem nos visitado. E será que nós vamos ter que continuamente experimentar perdas para começar a viver as coisas com aquilo que tem que ser vivido, não é? Nós acabamos invertendo a lógica das coisas. Qual que é o ideal? Usa-se as coisas e ama-se as pessoas. Hoje se usa as pessoas e amam-se as coisas. E assim a gente vai perdendo o fio da meada e não consegue mais saborear, perdemos a sensibilidade espiritual de perceber Deus em cada momento, em cada circunstância, em cada realidade. Olha, por mais que consigamos recursos, por melhor que estejamos na vida, como é que você compra o tempo que você perdeu? Como é que se reaver o tempo que foi mal empregado, o tempo que foi mal vivenciado? Quantas vezes a gente não pensa na fala, nossa, se eu pudesse voltar, não é? Lá atrás. E a gente quer voltar com a cabeça de hoje, é verdade? Né? Ah, se eu tivesse a maturidade de hoje, alguns anos atrás, algum tempo atrás, eu teria tomado outras decisões, eu teria valorizado mais esse ou aquele momento, eu teria ficado mais com essa ou aquela pessoa. Toda época de Natal, eu me esforcei um pouco para estar em Américo hoje, em casa. Eu sei que muitas vezes quando chegam essas celebrações, a gente começa a dar valor às pessoas. Desculpa o pai vai dizer, quando a mesa começa a ficar um pouco mais vazia, não é verdade? Quando algumas pessoas vão passando, e é assim, quando você vê as fotos, né? As recordações, e aí a gente vai entendendo como é que o tempo é irremediável e quanto nós precisamos caminhar nesse mundo atentos, não é? O meu irmão mais velho, não é? Que seria o do meio, ele faleceu em 5 de dezembro. Então você imagina quanto tempo, e quem já fez uma experiência de luto nessa época sabe como é difícil voltar a celebrar o Natal, como é difícil voltar a viver essas festividades, mas ao mesmo tempo como é necessário entender que não é Deus que tira algo da gente, mas possibilita viver esse nascimento em cada momento difícil, por mais difícil que seja. É por isso que Deus, vai dizer Santo Agostinho, é especialista em tirar um bem de um mal. Não é que ele se utiliza, se apropria do mal, ele coloca o mal em algo, não. Até porque, por definição teológica, o mal ele não existe, é verdade? O mal é o distanciamento de Deus. Mesmo do distanciamento, ele consegue ser proximidade porque ele é Deus conosco. E é preciso que nós interpretemos a vida desse jeito e a partir de hoje comecemos a pensar diferente. Olha, quantas vezes nós temos deixado tanta coisa passar por mantermos tanto rancor no coração, por não liberar perdão, não é verdade? Quanta briga nas famílias, nas casas, quanta dificuldade de a gente começar a resolver as coisas como tem que ser resolvido. Olha, desde que eu tive
a minha experiência pessoal com Deus, que a primeira vez eu posso dizer que eu tive clareza de que Ele me ama, eu tinha 13 anos. Aquela época eu achava que eu tinha perdido tempo. Olha quanto tempo muitas vezes nós vamos perdendo por não vivermos aquilo que tem que ser vivido, e tenha pressa de viver esse Natal de maneira diferente, de ao chegar na sua casa, mesmo que as condições não sejam as melhores, talvez esse Natal você está celebrando o distanciamento, talvez você veja aqui, talvez não teve nada, talvez, não é? Mas apesar de tudo isso, Jesus nasce no coração de todos aqueles que, tal como aquela manjedoura, está aberto, porque Ele é capaz de transformar qualquer situação, de transformar qualquer realidade. É por isso que a celebração de hoje tem que ser um chacoalhão, para falar, nós não podemos perder tempo, nós não podemos mais viver de qualquer maneira. A minha experiência de fé não pode ser qualquer coisa, a vivência do Natal não pode ser mais o Natal, porque nós não temos certeza do amanhã, gente. E como é que nós temos levado a nossa existência, a nossa vida? Como é que nós temos olhado a nossa vida em relação a Deus? E a palavra que Deus hoje nos exorta, não é no intuito de nos trazer uma angústia, um sentimento de desconforto, mas acima de tudo olhar para cada um de nós como um chacoalhão e falar, olha o que é que você está perdendo. Você está sobrevivendo, está na hora de você começar a viver, está na hora de você começar a assumir a sua história e deixar que Ele nasça em cada situação, em cada realidade, mesmo a mais difícil e dolorosa, porque Ele pode nascer, Ele é Deus. Olha, se Deus, que é Deus, não puder transformar uma realidade no meu coração, eu não consigo acreditar num Deus que seja assim. Ele transforma, mas é preciso dar o nosso passo. Não olhe a sua história a partir de hoje como consequência de fatos, mas existe a graça de Deus que é transformadora e que pode nos levar a passos maiores, e nós precisamos hoje dar esse passo. Por isso, a disponibilidade do seu coração, abra mesmo o seu coração, entenda o processo, entenda que o novo de Deus está por vir, e o melhor de Deus sempre vai vir. Deus jamais se contenta com pouco, jamais dá a seus filhos migalhas, mas de fato é nele, e é Ele o melhor que nós temos hoje. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Neste silêncio do amor e da misericórdia do Senhor, apresente o seu coração, sua vida, a sua história, todas as realidades que você traz consigo. Peça mesmo ao Senhor que esse Natal seja diferente, e mesmo que você tenha se sentido perdido ou perdida, volta seu coração para Deus. Há uma frase de Santa Teresa Benedita da Cruz, muito forte, que ela diz: muitas vezes eu não tenho certeza para onde eu estou indo, mas eu tenho certeza que Deus tem me conduzido. Deus tem conduzido a sua história, e Ele conduz a história daqueles que se tornam sensíveis aos apelos da sua graça, aqueles que se deixam moldar, aqueles que, tal como José, tal como Maria, tal como Nossa Senhora, não pararam diante da situação difícil, entraram na manjedoura e o milagre aconteceu, independente das circunstâncias desfavoráveis.